1, 2, 3, 4. So just 17, you know what I mean. When the ways you look, I swear we are go back. So I'll never just with another. Whoa, since I saw her stand with her. Uau! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Liverpool Express, a história do rock and roll contada por mim, Clayton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77. E hoje eu estou abrindo Maurício Fatini com essa belezura, uma Epiphone Charlton One by George Harrison. Mas na verdade o programa de hoje não vai para falar de guitarras nem de outras músicas mais, e sim da filmografia, filmes que são direcionados aos grandes artistas. E agora a gente abre com essa trilha maravilhosa, claro, tem que ter trilha, né, Maurício? De Frank Purcell, o grandíssimo maestro Frank Purcell, com o disco Meet the Beatles. Vamos lá! Help, na versão de Frank Purcell. E eu vou entregar minha guitarra para minha produção agora. Produção, minha bondade, produção, muito obrigado. As coisas mudaram, Maurício. Agora eu tenho uma produção, o Contra-Regra está ali, certo? Muito bem, está ali sim. Agora sim pode sacar o cabo, produção. Muito bem. Uau! Olha aqui, ó. Maurício, olha aqui que legal, Maurício. Uma foto de 1964, quando os Beatles chegaram aos Estados Unidos da América, aqui ó, no Central Park. Por coincidência, anos depois o John foi morar no Central Park, como todos sabem, no edifício, o quê? Dakota, com Yoko Ono. E hoje, na verdade, eu não tinha em mente o que eu iria gravar, e aí a minha produção gentilmente me liga e fala, eu tive uma ideia. Eu falei, qual que é, produção? A produção falou assim pra mim, Maurício, por que você não grava um vídeo pro canal Nas Trincheiras do Rock, falando de filmes ligados, trilhas ligadas aos Beatles, aos Rolling Stones, enfim. Falei, puta, excelente ideia. Então, hoje a gente vai falar de filmografia, DVDs, claro, porque eu sou um cara saudoso, saudosista como sou, e gosto muito de ouvir essas coisas como era antigamente. E hoje aqui, na verdade, a minha produção já separou alguns DVDs, da minha coleção particular, claro, da minha DVD-teca especial. Separamos aqui seis títulos que eu sugiro a todos vocês que curtem os Beatles, os Rolling Stones, independente de curtir bandas, mas que vocês possam ter o acesso às imagens, ao conteúdo e assistir, porque é muito mais do que a história dos nossos ídolos aqui em DVD. Na verdade, existe... O que eu vou falar é o seguinte, para resumir rapidinho. Cada filme que eu vou apresentar tem uma ligação entre eles, embora sejam épocas, períodos diferentes e personagens e bandas, estilos diferentes. Mas o que une essas bandas? O amor, a devoção à arte, a tragédia, a separação, a união, enfim, coisas que vocês vão, ao longo dessa apresentação, vocês vão perceber que um filme vai ligando um ao outro, a trajetória de cada um deles. E serve também como exemplo para que a gente não possa cometer alguns erros, que eu acho difícil, eu já cometi todos eles e muito mais, em especial no quesito que eu não vou falar o que agora, mas depois eu falo. Mas é legal a gente ter esse parâmetro com essas bandas, porque foram bandas que sofreram muito, abriram mãos da sua vida, de pessoas, de momentos, para que a arte fosse propagada ao mundo, certo? Certo. E ao fundo vocês vão ouvir agora Penny Lane, com ele o grande maestro Frank Purcell. Rapidinho para não perder a deixa, Maurício, se é que você me permite, Maurício. Para quem não conhece Frank Purcell, coloca depois na descrição do vídeo, Maurício, o link do YouTube. Eis aqui o meu disco totalmente estéreo, patenteado, ou seja, com embalagem sanduíche de época dos anos 60. O maestro exímio Frank Purcell, só Beatles. Olha que legal, para quem não conhece, olha que legal, vale a pena conhecer, porque olha aqui o homem por trás da orquestra de Frank Purcell, o gênio. Eu tenho esse, e
também esse disco que foi prensado pela Odeon na época, ó, totalmente patenteado, ó, como dizia a capa sanduíche, né? Totalmente original, muito raro. Em um mundo de melodias, de Frank Purcell. E temos aqui Here, There and Everywhere e Girl, dos Beatles. Frank Purcell, que era um grande admirador dos Beatles, né? Uma lenda, para quem não sabe. Bom, sem muitas delongas, só para que vocês possam conhecer o maestro Frank Purcell. Quero aproveitar e mandar um beijo para toda a equipe de produção do canal Nas Trincheiras do Rock and Roll, Maurício Fatini, para todos vocês da ilha de edição, e também um abraço, um beijo muito especial, carinhoso, a nossa eterna gratidão ao nosso querido amigo Nelson, que é o esposo da Maria, ele que é um querido amigo que sempre frequenta os nossos shows na cidade de Embu das Artes, no restaurante mais charmoso de Embu das Artes, Santa Helena. Nelson, querido, ó Nelson aqui, ó, que você me deu aqui, ó, o Nelson que foi um colaborador por muitos anos da grande gravadora RCA, ou seja, RCA Victor, uma subsidiária aqui no Brasil, gravadora essa que era do Elvis e também dos incríveis senhoras e senhoritas. Quero aproveitar também e mandar um beijo para minha primogênita Júlia, beijo querida, e também para minha potoca querida Ana dos Beatles. E sem muitas delongas, já falei isso demais, né, produção? Não, sem muita redundância, iremos falar agora de filmes ligados a essas bandas maravilhosas. Eu vou começar agora. Olha que bonito, ó. Não dá nem para começar sem aumentar o volume da trilha. Michelle, com Frank Purcell. Muito bem. Muito bem. Vamos começar agora com um DVD muito legal, um filme que foi muito aclamado alguns anos atrás. E esse ator, Aaron Johnson. Olha aqui, produção. Aaron Johnson. Ah, Davi Cardoso, um beijo. Davi vai ficar fora do país, na Europa, estudando. Olha, Davi, um beijo, querido, se você ver esse vídeo, hein? Sorte, saúde, parabéns aí, viu? Pelo progresso, sempre. Tamo junto. Aqui, ó. O Garoto de Liverpool. Muito se falou dos Beatles, muito se falou no início de carreira dos Beatles, mas muito pouco se falou da trajetória, na verdade, de John Lennon, da infância, o seu nascimento, infância e juventude, 17, 18 anos de idade. E esse filme, que é O Garoto de Liverpool, foi retratado aqui nos cinemas, nas telas dos cinemas, e obviamente eu tenho meu DVD, é óbvio que eu sou além de um grande entusiasta, eu sou um saudosista nato. E eis aqui, ó, o cara até lembra mesmo realmente o Lennon, ó, com os óculos de Buddy Holly, era assim que o John andava, ó, aqui com esse sobretudo, porque Liverpool é uma cidade portuária muito fria, né, raramente se tinha o sol por lá. E o John carregava esse violão. O violão que está nas costas do John foi a Julia, né, que comprou na época pro John. Esse violão existe até hoje, ele foi leiloado por um fã, claro. Primeiro violão do John, olha aqui que legal. Então esse filme aqui é altamente recomendável porque ele fala do nascimento, da infância, a pré-adolescência, a juventude do John até os 17, 18 anos, os seus temores, aos seus anseios, seus amores, a loucura que era viver em Liverpool, um ano em que o Elvis estava tomando conta do mundo, Chuck Berry, Carl Perkins, Jerry Lewis, Fats Domino e entre outros grandes artistas da época, Buddy Holly também, aqui ó, como eu pude falar no início aqui ó, da nossa conversa, os óculos de Buddy Holly com John Lennon, porque o John na verdade ele era míope, tá? Como o próprio George Harrison falava, o John era um morcego, ele não enxergava nada. Eu vou contar, vou abrir aqui rapidamente um parênteses para falar da cegueira, da miopia do John. Tem uma fase da vida do John, justamente aqui conta nesse filme, né? Para não ficar muito embolado, que eu vou falar só dos filmes, tá galera? O John tinha ido um dia para casa do Paul para fazer um ensaio, né? Como sempre, o Paul esperando o John, os dois, né, ensaiando músicas autorais, e sem saber o que seria da vida deles na verdade. Como eu havia dito também nos primeiros programas, era uma Inglaterra, uma Europa pós-guerra, eles não sabiam muito o que podia acontecer na vida deles. Mas enfim. E aí o John, o Paul se recorda que era a época de Natal, onde as pessoas vão para suas varandas das suas casas e colocavam os presépios, né? O Menino Jesus, os bonequinhos ali, né? A Santa Claus, o Papai Noel e tudo mais, né? E aí o John tinha os óculos dele e a tia Mimi falava, John, glasses, John, ou seja, John, ponha os óculos. Mas o John não obedecia a sua tia Mimi e colocava na frente dela, mas depois ele tirava o óculos porque não combinava com ele. Aquela coisa de bad boy, Elvis Presley com James Dean. E aí o que aconteceu?
O John estava passando em frente a uma casa, porque tinha uma certa distância da casa do John para do Paul, então ele ia caminhando, né, pensando na vida. E tinha uma varanda muito bonita, e tinha um presépio, né, e ele passou por esse presépio. Bom, enfim, passou por ele, olhou, né, contemplou e foi embora. E foram ensaiar. Ao entardecer, porque lá na Inglaterra a noite chega muito rápido, né? Como disse, é uma cidade portuária, Liverpool, cidade muito fria, a neblina, a névoa, aquela coisa toda. Aí o John foi para a casa dele. O John passou por esse mesmo caminho e viu, né? Aqueles bonequinhos lá, os presépios, né? Os bonequinhos, enfim, as imagens, né? Tá me fugindo da cabeça aqui. Preciso tomar alguma coisa para memória, Maurício Fatini. E é fósforo. E aí o que acontece? No dia seguinte o John voltou para casa do Paul e falou: gozado, McCartney. Ele falou: o que foi? Eu ontem passei aqui na ida e na volta, eu vi um grupo de pessoas sentado, conversando na varanda da casa, desde ontem, e tinha um menino no colo da mãe. É estranho, essas pessoas ficaram o dia inteiro ali conversando, né? Aí o Paul achou estranho o comentário do John, falou: não, esse cara deve estar falando bobagem. Falou: mas onde você viu todo esse alvoroço, todas essas pessoas conversando, né? Ah, foi ali perto da sua casa. E o Paul foi para ver o que era. Na verdade se tratava de um presépio. O John, ele era tão cego que ele passou por esses presépios, esses bonecos, né? Do Natal, o Menino Jesus, Maria, José, Santa Claus, e ele achou que eram pessoas de verdade. E o Paul menciona isso, o Paul ri muito, porque ele falou, ele era tão cego que ele achava que era uma coisa, na verdade era outra. Ele confundiu o presépio com pessoas de verdade. Ele falou: essas pessoas são loucas, estão desde ontem conversando, jogando baralho, e eles não saem de lá na mesma posição. Não é produção, a produção tá rindo aqui, é verdade essa história. O Paul ri muito disso. Para vocês verem a tamanha cegueira de John Milpice, de John Lennon. E o próprio George falava, ele parecia um morcego. Ele usava aqueles óculos fundos de garrafa. Mas enfim, é uma história que me veio à cabeça que vale a pena contar. É um filme altamente recomendável, por quê? Porque fala do nascimento, da separação do John com a Julia, o porquê que a Julia deixou o John morar com a Mimi, porque o John teve a mãe do John, a Julia, teve um outro casamento, que o padrasto do John, entre aspas, não permitia que o John tivesse a convivência com a Julia. E de certa forma ele tinha ciúmes da Julia com o John. Mas um curto período de tempo, o John conviveu com a Julia. E a Julia, na verdade, ela foi responsável por ensinar o John a tocar o primeiro instrumento da vida dele. Que foi o quê? Produção? O banjo, de 4 cordas. Tanto é que o John, quando começou a aprender a tocar guitarra, quem ensinou os primeiros acordes para o John foi Paul McCartney e George Harrison. Mas o John fazia os acordes do banjo na guitarra. E para não ficar por baixo, porque o John tinha um certo ego de James Dean, Elvis Presley, rebelde, ele dizia: é um jeito novo que eu aprendi a tocar e eu estou inventando essa nova modalidade. Esperto, cara, muito esperto mesmo. E esse filme conta essas passagens da separação do John com a mãe, com o próprio Alfred Lennon, que o pai do John era um marinheiro, ele vivia no mundo inteiro correndo, né, de cidade em cidade. E esse filme, por que eu recomendo? Porque além de ser um filme que aborda, para vocês entenderem a revolta do John nos dias já como Beatle, depois como carreira solo como John Lennon mesmo e Yoko Ono, toda aquela agressividade que vocês viam no palco do John, nas composições, nas melodias, nas apresentações, nada mais era que um escudo para proteger um menino que tinha medo, que tinha insegurança, até na hora de cantar. Acho que os fãs de Beatles sabem, o John tinha uma coisa muito, muito assim, um embate com ele mesmo, a voz dele, ele não suportava a voz dele, então ele cantava sentado, deitado, dormindo, acordado, porque assim, ele tinha uma preocupação, uma defasagem, não é defasagem, mas ele tinha falta de confiança em si próprio. É gozado falar isso de um Beatle, né? Um cara que liderou multidões, ele que direcionou garotos, jovens de sua época, né? Enfim. E também depois, já na fase adulta, liderou também um movimento Bad and Peace, né? Paz na cama, e pessoas na rua também levando a galera para poder protestar contra a guerra do Vietnã e tudo mais. Mas por trás disso tudo era um homem, um menino solitário, carente de tudo esse tipo de aparato. Porque aqui vai contar a história de John Lennon, porque o sofrimento, o porquê da mágoa, da amargura e do desespero, Potoca. Ele mesmo, Potoca, ele era um cara desesperado, não ansioso, e sim desesperado. E aqui mostra os traumas de infância dele. Então eu recomendo Maurício Fatini, O Garoto de Liverpool. Muito bem. E agora eu vou colocar uma trilha muito legal aqui também de... Agora eu vou meter o pé na porta. Do álbum de 1970, All Things Must Pass, Isn't It a Pity? Traduzindo, não é uma pena? Que o George fala com o coração, com a emoção, de como as pessoas se machucam, de como o amor tem que ser livre, não se prender.
E não é uma vergonha, é assim que ele fala. A gente quebra os corações uns dos outros sem se importar com o amanhã, trazendo dor, sofrimento. Mas hoje não é dia de sofrimento, produção. Hoje é dia de falar de filmes. Eu coloquei porque hoje quem acabou de me soprar mentoria espiritual. Coloca o George Harrison. Então vai de George Harrison. All Things Must Pass, um álbum lançado em 1970, já no término dos Beatles. Álbum triplo. George Harrison chegando com o pé na porta com 3 álbuns. Um álbum com 3 discos e um pôster maravilhoso. All Things Must Pass, ou seja, tudo deve passar. Muito bem, agora seguindo essa linhagem dos filmes, para que vocês possam entender, O Garoto de Liverpool, certo? E agora na sequência, Os 5 Rapazes de Liverpool, ele mesmo, senhoras e senhores, Stuart Sutcliffe, ele que era o galã dos Beatles. Para quem não sabe, os Beatles não eram 4, e sim 5 garotos de Liverpool, eram 5, era John Lennon na guitarra, Paul McCartney na guitarra, George Harrison na guitarra, Stuart Sutcliffe. Aqui, essa é uma foto do ator, mas vou colocar a foto original desse belo galã que faleceu tão precocemente aos 22 anos de idade de hemorragia cerebral. Aqui, ó. Vou falar daqui a pouquinho desse disco aqui, tá? Melhor dizer, desse livro, desse DVD. E aí, tinha o Pete Best na bateria. Então, por muita insistência do John, o Stu acabou entrando na banda. E aí tem uma parte nesse filme que ele fala: Stu, você prefere as loiras ou as morenas? Mas o John se referia às guitarras. Então o Stu comprou um contrabaixo Epiphone na época, nos anos 60, aloirado. Loira, como o John dizia, as loiras são as melhores. Certo, produção? Certo. Depois vou mostrar a minha Epiphone Casino, que era a preferida de John Lennon e também de George Harrison. E aqui nesse filme, Os 5 Garotos, melhor dizendo, rapazes, garotos, que quer que seja, de Liverpool, é uma continuação desse filme, porque quando termina esse filme, galera, aqui eu vou contar rapidamente um pedacinho do filme no final. O John já está com o passaporte na mão para ir para a Alemanha. E aqui entra a segunda parte da vida de John Lennon, onde acaba indo os 5 para a Alemanha, que é o teste do batismo de fogo. Eu vou até mostrar um disco rapidamente aqui, para complementar o que eu estou dizendo, que é onde eles fizeram, aqui, aonde eles começaram a sua carreira, no Star Club, na Alemanha, em 62. Na verdade, o Star Club era um prostíbulo. Aqui o George, aqui ao fundo, com 17 anos, ainda menino, não tinha nem completado 18. Aqui, ó. O Star Club era frequentado por todo tipo de gente. E foi aqui que os Beatles aprenderam realmente o que era o conceito de entrar num palco à 1 da tarde e sair às 10 da noite. Eles tocavam horas a fio, ininterruptas. E foi ali que, na verdade, foi ali que eles começaram a se drogar para se manter acordados, de modo que eles pudessem apresentar os seus shows. Era uma maneira de chamar atenção, uma maneira até de ensaio também. Foi na Alemanha que os Beatles aprenderam a criar essa armadura que eles tiveram na época dos anos 60, né? Então eram shows de 3, 4, 5 horas, 6 horas a fio, sem comer, só bebendo e se drogando. Aê, a melhor parte do mundo, essa. Então fica aqui a dica também, que é uma continuação do Garoto de Liverpool, Os 5 Rapazes de Liverpool. E aqui você vê também um pouco de sofrimento, de perdas, de anseios, de amores que vão, que vêm. E aqui conta o início. O Stu, para quem não sabe, foi um grande artista plástico, Stu Sutcliffe. Inclusive a Paulette Sutcliffe, que é a irmã de Stu, ela roda o mundo inteiro até hoje em exposições, levando tudo que o irmão dela fez em vida. Fatalmente morreu, sabe, tão precocemente aos 22 anos, por conta de uma briga que ele teve junto com o John, não com o John, né, um embate, mas eles se envolveram numa briga em Liverpool, num bar, depois de um show de bebedeira. Os caras covardemente pegaram os dois e moeram no pau, e o Stu foi o mais afetado. Depois de uma pancada na cabeça, criou-se um coágulo no cérebro dele, e com o tempo isso foi se agravando, e infelizmente o Stu morreu aos 22 anos na Alemanha, em Hamburgo, na casa da até então namorada Astrid Kirchner, que ela era noiva, namorada do Klaus Voormann na época. Mas quando ela viu o Stu, e o Stu a viu também, foi amor à primeira vista, senhoras e senhores. É o que eu sempre digo, essas coisas acontecem, hein? Marquem bem isso. Então,
voltando aqui, ó, acompanhe o Garoto de Liverpool, a história de John, que aqui também fala um pouco, tá, dos outros Beatles aqui, ó, né, precocemente, mas fala. E aqui, para que vocês possam entender a mágoa, a revolta e o desespero de John Lennon, está aqui, ó, os 5 rapazes de Liverpool, e a trilha é maravilhosa, até o baterista até então do Nirvana, depois Foo Fighter, Dave Grohl, grande baterista, amigo de Paul McCartney, fã dos Beatles, ele toca na trilha de The Backbeat Band, os 5 rapazes de Liverpool, certo, certo. E aí o que acontece? Deixa eu mudar essa trilha aqui, deixa eu colocar uma coisa mais alegre, não, alegre não, me soprou novamente aos ouvidos que é para tocar George Harrison, então eu vou tocar George Harrison, de 1980, All Those Years Ago. Essa canção fala de uma perda. Quando o John foi assassinado em 80, que o George ficou sabendo, o George se trancou no estúdio e fez essa música pro John. Todos esses anos que se passaram. Maurício, depois coloca na descrição George Harrison, All Those Years Ago. E ele conta exatamente nessa canção, tô todo arrepiado, ó, que acabou de soprar aqui nos meus ouvidos. O George fala desde o início que ele conheceu o John. E apesar de o John ser mais velho que ele em idade, e claro, o George mais jovem, era o mais jovem dos Beatles, era o George, ele se sentia responsável em cuidar do John espiritualmente. E isso aconteceu de verdade. Ele e o John tinham uma ligação muito forte, e eu acredito que sejam de vidas passadas. E essa canção conta tudo o que aconteceu desde o início dos Beatles, a separação e a trágica morte de John Lennon. Aliás, morte não, assassinato. E no dia que a minha filha Julia nasceu, foi a primeira canção que eu ouvi na maternidade. E uma curiosidade dessa música, os Beatles já não estavam mais juntos, isso em 1980. Pela primeira vez na história, o George conseguiu reunir, ele mesmo, George, Paul McCartney e Ringo Starr no mesmo estúdio para gravar uma música para o amigo John Lennon, que havia sido assassinado dias antes. Isso é raro, viu? O George ainda se trazer o Paul para o estúdio, porque eles estavam meio brigados na época. Muito bem. Voltando agora para nossas filmografias, DVD-teca, o Beatle que foi esquecido. Eis o tema do DVD agora que eu vou mencionar. Por que foi? Não é que ele foi esquecido, é só um título, tá? Stuart Sutcliffe. Por que esquecido? Porque se fala muito de John, de Paul, George, Ringo, até o Pete Best, o primeiro... Na verdade, o primeiro baterista de todos mesmo, pra valer, foi o próprio irmão do Paul McCartney, Mike McCartney, que ajudava eles no início de tudo. Aí o Paul também, grande baterista, até hoje um exímio baterista, assumia as baquetas, né? Mas por que se fala o primeiro baterista? Porque é o início de tudo, mas o primeiro baterista que começou dentro do profissionalismo, desculpem, foi o Pete Best, já no meados dos anos 60. Saúde. E aí, o Stu, como eu havia dito aqui, ó, aqui retrata a paixão dele, não somente pela música e pelo amigo John, mas pelas artes plásticas. O Stu era um grande artista plástico, chegou a ganhar uma bolsa na Alemanha, e o intuito dele era permanecer na Alemanha, já fora dos Beatles, claro. Tanto que ele deu o contrabaixo dele para o Paul McCartney, que tem até hoje esse contrabaixo raríssimo, existe um, e é do Paul McCartney. E para quem não sabe, eles eram tão desprovidos de recursos financeiros, que quando quebrava a corda do contrabaixo, sabe o que eles faziam? Eles pulavam a igreja, sabia disso, produção? Acho que não, né? Eles pulavam a igreja de madrugada, e aí ia no piano da igreja, tirava as cordas mais grossas, porque serve, tá? Pra quem não sabe, serve, tá? E colocava no baixo do Stu, porque eles não tinham dinheiro pra comprar corda. Quando chegava de manhã, o padre ia tocar, cadê a corda do piano? O gato comeu. E gato mesmo, porque o cara era muito bonito, olha aqui, ó. Ele era conhecido como Elvis inglês. E, de certa forma, o Paul tinha uma certa rivalidade com ele, porque ele tinha um ciúme do Stu. Olha aqui que legal. Enfim. E aí, o que... Agora entrou aquele... Olha que bacana. Vou deixar. Hoje eu vou deixar. Senhorita Amy Winehouse, senhoras e senhores, Cupid. Olha que legal. Uma canção de Sam Cooke, que era amigo de Elvis Presley. Olha que legal. Essa canção eu vou deixar em homenagem à minha produção. Certo, produção?
Nada é à toa, hein? Cupid, Cupido. Vou deixar hoje tudo pode, Maurício, querido amigo. Bom, vou fazer uma síntese rápida. Altamente recomendável, Garoto de Liverpool, para que vocês possam entender. Na sequência, Os 5 Rapazes de Liverpool, porque tem ligação, tá? Tem que assistir os outros filmes para vocês entenderem. Potoca, para vocês entenderem o desespero de John Lennon. E aqui também conta, na verdade, é um DVD que fala um pouco dos Beatles, logo no início de carreira, que também tá tudo ligado aqui, tá, galera? Lembra que eu falei no início? Tem tudo uma ligação. E aqui fala dos amores, das perdas, da morte de Stu, aos 22, que era o amor da vida dele, era o John como amigo, né? E aqui, não sei se vocês podem ver, tem uma foto original, Astrid, ela que foi responsável pelas primeiras fotos dos Beatles na Alemanha. E ela que cortou o cabelinho dos Beatles. Eu também sou, meu cabelo também é cortado pela minha assessoria. E aí, ela que deu o tchan para os Beatles, né? O look dos Beatles foi Astrid, fotógrafa, artista plástica, e era o amor da vida de Stu e vice-versa. Quando o Stu morreu, ela se reservou na Alemanha, claro, continuou trabalhando com as suas coisas, mas nunca mais se envolveu com ninguém. Ela permaneceu de corpo e alma, mesmo sem o Stu estar por perto. Tá dada a dica. O Beatle que foi esquecido pelo tempo. Mas não foi esquecido, é só um título bobo que deram, mas eu não daria esse título, tá? Galera, coloque aí, por gentileza, na ilha de produção, na hora que for fazer a edição, Maurício, coloca aí, ó, Stuart Sutcliffe. Olha que bonito que ele era. Ele tinha sardas, olha aqui. Ele cantando Elvis era a coisa mais linda do mundo, porque ele adorava o Elvis também, olha aqui que bonito. Olha que rapaz bonito. Muito bem, já foram 3, certo?